Fala galera do canal Il Redentore, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui. Nós temos nosso quadro Testemunhando, né? Testemunho de vida. E tô aqui sem mais delongas com meu grande amigo DJ Marcos Tortato, Marquinho pros íntimos. Cara, que honra receber você aqui. Eu tô muito feliz, fiquei muito feliz quando você aceitou o meu convite desse projeto que a gente está iniciando. Cara, seja muito bem-vindo aí ao nosso canal. Pô, primeiramente aí, obrigado pelo convite. Para mim também foi mais que uma honra receber esse convite, estar participando disso, ainda mais no começo do projeto, né? E Com bora pra certeza. cima falar um pouco sobre Deus aí, que é sempre maravilhoso, né? É bênção, é bênção. Cara, e eu queria começar esse bate-papo sabendo um pouquinho das tuas raízes, né? Da onde que você é, onde é que você nasceu, conta um pouquinho de como é que era a tua infância aí pro pessoal te conhecer. Boa. Bom, basicamente eu cresci num lar nem um pouco próximo de Deus, quanto o quesito é a palavra de Deus, né? Um lar evangélico. É, Visitei bastante vezes o centro espírita quando era criança, né? Minha casa, meus pais ali foram casados até eu completar uns 15 anos de idade, depois disso se separaram. Eu sempre eu fui caçula, né? Então nasci 15 anos de diferença do meu irmão mais próximo de idade, e o mais velho tem Foi a 18 anos raspa de do tacho diferença. ali, né, Marquinho? Foi A o raspa final. do tacho. Então, basicamente, eu era o caçula ali, que tava vivendo mais ou menos ali em meio às brigas dos meus pais, né? Eles esperaram eu crescer para se separarem. Mas também sempre fui meio tranquilo assim quanto a isso, eu meio que tinha um entendimento. E em questão espiritual, eu das espiritualidades que eu tinha era mais voltada realmente para o centro espírita, para o espiritismo. E quando eu comecei a ficar adolescente ali, comecei a viajar ali pela nova era, ufologia. Então era bem dessa vibe Ocultista, né? Foi do pro lado ocultismo, é. do Depois eu fui ocultismo. me aprofundando ainda mais, a gente conta mais pra frente aí sobre isso. Boa. E como é que foi assim a primeira pessoa? Como é que era Jesus para você, né? Alguém chegou alguma vez na sua infância ou na sua adolescência e falou de Jesus para você? Como é que você via Jesus, né? Qual que era a imagem que você tinha de Jesus? Então, cara, Jesus, principalmente para alguém que não conhece a palavra, é sempre alguma coisa meio. Enfim, cada um tem sua concepção, né? E eu não sei te dizer ao certo qual que era a minha concepção, mas a minha concepção era aquela questão da Igreja Católica, que Jesus era o cara pregado na cruz. Não tinha muito entendimento sobre, na próprio Espiritismo eles falavam um pouco sobre Jesus, mas era como uma visão que também se tem sobre Maria, uma divindade, né? Só que a gente não sabe muito bem ao certo sobre. E acho que para responder essa pergunta eu já vou me aprofundar um pouco mais sobre minha adolescência, início da vida adulta ali, que foi quando eu comecei a me envolver com o ocultismo, né? Eu sempre tive, enfim, sempre existiu dentro de mim ali uma curiosidade sobre o que era Deus. Sabe aquelas crises existenciais de querer saber o além do que apenas essa vida? Sempre quando eu era pequeno eu me lembro de ficar me questionando, como é que seria se eu não tivesse nascido? Será que seria tudo um breu? Eu tinha umas pira, né? Então eu sempre tive um questionamento dentro de mim que eu sempre tentei ir atrás sobre. E na minha adolescência ali eu comecei a, enfim, me aprofundar um pouco mais sobre ufologia. Eu era muito teórico da conspiração, então de uma coisa foi indo para outra. E eu lembro que um amigo meu me chamou para tomar ayahuasca, que é do Santo Daime, né? Uma Então mistura, né? Você foi cercado ali de várias formas diferentes ali, né, Marcos? tentei beber de várias fontes para achar Deus, entendeu? E a fonte que apareceu eu ia bebendo. Vale ressaltar ali que na minha adolescência eu usei muita droga, né? Comecei a usar a partir dos 12 anos, provei a primeira vez maconha. Com 14 anos, provei a primeira vez LSD. Com 16, acho que comecei a ir pra balada. Aqui em Florianópolis, naquela época, com 16 anos, já podia entrar em balada de música eletrônica com a cidade. Então, já comecei com 16 anos a usar bastante droga de balada mesmo, LSD, êxtase. E daí comecei, eu era o DJ também. Então, enfim, eu vivia muito nisso daí. E eu sempre fui muito aberto a experiências de drogas, né? De substâncias. Então, por isso até que eu fui sem receio usar esse tal de Santo Daime, que, para quem não conhece, é um chá que é originado da Amazônia. As tribos indígenas usam esse chá, que ele é um chá xamânico, né? Então é um chá que, segundo eles, eleva o teu espírito para ter uma conexão com Deus. Só que é um chá altamente alucinógeno. Na verdade, ele é considerado como endógeno.
que seria algo que te altera a tua consciência e tu meio que vai pro plano espiritual, é a explicação que se dá a ele, né? Uhum. Então, cara, tive umas 3 experiências com esse chá e realmente foram muito profundas pra mim na época. Foi algo que, tipo assim, pra mim foi disruptor, assim, cara, tive um encontro com Deus. Tinha sido algo muito bom pra mim na época, só que eu não tinha entendimento, né? E eu lembro que, por que eu tô vindo pra isso, trouxe pra esse lado da conversa, porque nessa época eu lembro de, no meio de uma dessas viagens que eu tive com esse chá, era num local, num templo, que tinha imagem de vários deuses, de várias religiões, tá ligado? E num altar, a maior imagem que tinha era uma imagem gigantesca de Jesus. E, Uau. cara, era uma coisa muito doida, porque eu fechava o olho e tava num estado meditativo que eu ia muito longe, assim, tipo, cara, se eu fosse contar aqui, eu ia ficar o podcast todo contando a experiência que eu tive. E realmente eu acho que ele te leva para um plano espiritual, só que como não é algo que está debaixo da graça de Deus, tu acessa coisas que não tem que acessar. Se fosse algo permitido por Deus, ele falaria, toma aquele negócio ali que vai fazer bem pra ti. Só que eu sei que eu abri portas que não eram para ter sido abertas através daquilo ali, é isso que o ocultismo faz com a tua vida. O ocultismo não é falso, ele é verdadeiro. No sentido de que aquelas coisas existem, porém, não tá debaixo da proteção de Deus a fazer aquilo. Então é muito perigoso. E voltando aqui para a questão de Jesus, que eu vi ali o quadro dele, eu olhei para aquele quadro e perguntei para a imagem mesmo: Jesus, tu és real? E tu, né? Estou vivendo essa situação espiritual toda aqui, mas e tu? Cara, eu juro por Deus, aquela imagem olhou para mim, deu um sorriso e acenou com a cabeça. Naquele momento ali, eu soube, tipo, até hoje, com o entendimento espiritual que eu tenho, eu tive a plena convicção de que ele confirmou ser real para mim ali. E ao conversar também com um conhecido nosso, que eu esqueci o nome dele aqui, não vou citar por causa disso, mas ele era como se fosse um sacerdote dessa religião de Santo Daime antes de se converter. Ele falou que ele também teve uma experiência com Jesus sobre o efeito disso. Então, ao meu ver, pela graça de Deus, mesmo estando, né, sob efeito de uma substância, Deus se utilizou daquilo ali para se mostrar para mim naquele momento também. Então hoje eu reconheço que ele já estava dando uns sinais para mim: oi, eu tô aqui. Então, assim, não tinha muita concepção do que era, sabia que era uma divindade, mas nada aprofundado. Comecei a ter umas experiências ali a partir dos 18, 19 anos. Boa. E aí, como é que foi para você sair desse mundo que você estava entrando, até que você comentou, porque você era DJ também, começou a tocar em balada eletrônica, em festa, virar conhecido, né? Para quem não sabe, o Marquinho é da região de Floripa. Como é que foi para você sair desse mundo e entrar numa igreja evangélica, né? Entrar no Bola de Neve, que foi onde a gente se conheceu. Como é que foi isso para você, Marcos? Teve pessoas que te auxiliaram, né? Eu sei uma pessoa especial, mas quero que você fale dela, né? Como é que foi esse momento para você? Cara, então, eu comecei a ser DJ ali quando eu tava com meus 16 anos, que foi quando eu comecei a frequentar a balada, né? Minha família é de músico, meu pai ele é músico, ele compõe músicas autorais, ele já teve uma banda com meu irmão do meio, Samuel, e até lá em casa eles criaram um estúdio, fizeram um estúdio de música profissional. Show de bola esse estúdio, eu conheço bem, eu lembro, a gente já foi lá, fizemos um já som. fizemos uma sonzeira lá, né? Sim. Então, eu sempre vivi no meio musical, né? Então, quando eu conheci a música eletrônica, eu me apaixonei por ela na época. Foi algo que eu gostei muito, me identifiquei muito, e eu decidi que eu queria, enfim, me aprofundar ali, começar a tocar mesmo, né? Então ali com 16 anos comecei a tocar, enfim, eu lembro que durante a pandemia eu fiquei meio parado, e quando começaram a voltar as festas ali, meio que naquele período de retomada depois da pandemia, eu já cheguei com tudo, eu e um amigo meu, o Riffel, que hoje em dia ele tá crescendo bastante, ele já lançou músicas com artistas que pra gente eram ídolos na época, né, que eram referência máxima, e na época quando eu comecei a tocar com ele, isso eu devia ter o quê? 22 anos? 22 para 23 anos? Cara, era uma coisa que tava fluindo muito. Já faziam 7 anos que eu tava nesse processo, entendeu? Que eu tava indo atrás do meu sonho. E realmente a cada passo que a gente estava dando, eu sabia que estava dando certo, porque todo lugar que a gente tocava, as pessoas ficavam de boca aberta, falavam: cara, vocês têm algo diferente, o som de vocês é muito bom.
sabe, dava pra ver que as pessoas gostavam, tinham reconhecimento. E eu sabia que era um caminho que, cara, se eu realmente me dedicasse, tinha muita chance de dar certo. Então, só que teve um porém. Ao mesmo tempo que eu tava vivendo todo esse processo da música, eu também tava me aprofundando muito no ocultismo. Não vou dizer que assim eu me aprofundei, nossa, de uma forma muito grande no ocultismo, mas eu realmente estava dando passos grandes no ocultismo. Tinha conhecido uma pessoa que ela era bem aprofundada e ela queria me discipular, por assim dizer, dentro do ocultismo, dentro da bruxaria. E eu estava começando a ter umas experiências que, na época, no meu entendimento, eram experiências com Deus. E no ocultismo se fala muito em ter um mentor espiritual, ter um mestre espiritual, que é um espírito que te guia, enfim. E na época eu tive umas experiências muito fortes e que realmente na meu ver, eu até falei pro meu pai, eu tive uma experiência com Deus, eu vi o rosto de Deus. E através de processos meditativos, enfim. E até, desculpa te interromper, mas isso também tem outras religiões também, por exemplo, de matriz africana, na própria Umbanda, Candomblé, tem os famosos guias espirituais, né, que são os mentores, né, então a gente vê uma semelhança entre esses dois mundos aí. Exato. Na verdade, assim, ocultismo, essas religiões de matriz africanas, são tudo a mesma coisa, por assim dizer, porém cada um com mesclas da sua própria cultura, entendeu? Que, enfim, não vão adentrar muito aqui nessa questão, mas são espíritos que não são dirigidos por Deus, que acabam atraindo pessoas e atraindo através de conhecimentos ocultos, enfim, e para cumprir propósitos deles e não de Deus. E enganam muitas pessoas através desses caminhos, porque, assim como eu achava que estava tendo experiências com Deus, mas os próprios frutos daquelas experiências que eu estava tendo, eu tava sentindo um vazio muito enorme dentro de mim. E a gente que conhece o Espírito Santo, a gente sabe que quando a gente está com Deus, é justamente o contrário. Existe uma paz que sai de todo entendimento em nossas vidas, a gente se sente completo na plenitude, e eu tava me sentindo cada vez mais entrando num poço, e eu não tava entendendo o que tava acontecendo na minha vida, sabe? Tá dando certo aqui com o DJ, tô, enfim, tendo esses aprofundamentos espiritual. E a partir daí que eu comecei a ver o meu processo de encontro com Deus verdadeiramente. Porque aí eu vou citar a pessoa que a gente conhece, que foi muito importante nesse processo, que foi a cabeleireira Leila. Um abraço pra Leila, se ela estiver assistindo, de repente, esse nosso bate-papo. Com certeza eu vou compartilhar feliz. Com ela e ela vai ver. E um abraço, a gente tá longe, né, em distância, mas sempre juntos aí em Cristo Jesus. Um abração, Leila. E a Leila, nossa, foi uma peça fundamental na minha conversão. Ela foi quem me evangelizou durante anos, né? Então você que está aí orando por uma pessoa que está aos poucos semeando na vida dela, persista. Eu sou fruto da persistência e perseverança de oração e de evangelização de uma pessoa, que é a Leila. Minha família inteira cortava o cabelo com ela desde que eu tinha uns 10 anos de idade. E meu processo de conversão foi quando eu tinha 23. Então, na verdade, foi 13 anos que ela ficou ali aos pouquinhos, lançando semente na minha vida. E foi justamente nesse processo que eu tava, enfim, vivendo, que eu tava me sentindo esse vazio dentro de mim. E cada corte de cabelo era uma pregação da Leila, né? Tinha às vezes que eu ia ela cortar cabelo com ela, ser 3 horas depois do salão dela. E, cara, a Leila é uma figura, ela é maravilhosa. Especial demais, com certeza. Ela é. E, enfim, foi nessas indas e vindas que e ela era como se fosse minha psicóloga praticamente, que daí eu me sentia à vontade de abrir meu coração para ela, falar os problemas que estavam acontecendo lá em casa, falar, enfim, das minhas namoradinhas, falar, enfim, das experiências que eu tava tendo na ayahuasca, no centro espírita, no ocultismo. Eu falava tudo para ela e ela com sabedoria ia, enfim, lançando um pouco da palavra de Deus ali na minha vida. E o que aconteceu foi que numa dessas indas e vindas eu já estava muito mal, tava com o braço quebrado, porque eu era uma pessoa muito estressada, muito irritada, pavio curto. E numa das discussões que eu tive com meu irmão, que já estava morando de novo ali com a gente, o meu irmão Samuel, eu fiquei super estressado, dei um soco na porta, quebrei a mão. Daí eu apareci pra cortar cabelo com ela com a mão quebrada. Daí ela me fez o convite: ei, Marcos, não quer ir ali no Bola de Neve? Lá tem pessoas da tua idade, jovens, enfim. E daí eu pensei, cara, por que não? Vamos lá, né? E eu tava, na verdade, querendo ir pra centro espírita, mas tava tudo ainda meio fechado por conta da pandemia.
e ainda era meio que volta de pandemia, então eu falei, cara, vamos lá. E daí eu fui umas 2, 3 vezes no Bola, eu achei muito legal, porém ainda não tinha tido encontro com Deus. Fiquei acho que um mês sem ir, e daí teve um episódio muito específico, enquanto eu era DJ, que eu fui tocar numa balada, junto com um amigo meu, e, cara, eu saí da casinha mesmo, e era um contato muito específico, era um contato muito importante pra gente, porque a gente tocou numa casa de shows que os donos de outras baladas que são muito importantes aqui em Florianópolis, lá na região de Jurerê, também iam estar nessa festa. Uhum. E meio que ia ser uma oportunidade muito grande pra gente mostrar o nosso trabalho. E a gente tocou bem pra caramba, tipo, o pessoal gostou. Só que depois de a gente ter tocado, eu fiz uma besteira muito grande que fez com que o cara que nos chamou pra tocar, ele olhou pra mim e falou, cara, tu vacilou, entendeu? E aquilo ali, tipo, foi muito pesado pra mim, porque não só foi prejudicial pra mim, mas também pro meu amigo Riffel, que tava super dedicado e que não teve nada a ver com a história. Então, e a partir daquele momento ali eu tive eu meio que acordei pra situação de que, tipo, cara, eu tô perdido, o que eu tô fazendo na minha vida? E aquilo ali foi tão forte pra mim que eu fiquei uma semana de posição fetal da minha cama, chorando, me sentindo 100% vazio no fundo do poço. Tem pessoas que, né, vão pro fundo do poço, enfim, através de coisas muito mais pesadas. Pra mim foi uma situação específica que, enfim, tinha muita droga envolvida também. Mas pra mim ali eu me encontrei no fundo do poço. E daí, como eu já tinha tido algumas experiências ali no Bola, de ter ido, eu tinha gostado, pensei, cara, vou no Bola. Isso foi numa quinta-feira. Fui no Bola na quinta-feira. A palavra foi super especial, que foi eu lembro até hoje qual que foi a palavra. Foi o pastor Boca, o Marcelo, que ele trouxe uma palavra sobre águas, enfim, sobre Ezequiel, né, que foi adentrando no rio, as águas que batiam no calcanhar, as águas que batiam no joelho, né, as águas que trazem vida aos lugares desertos. Então, para mim, aquilo ali foi muito forte. E daí, logo em seguida, eu fui no culto de domingo, que foi quando a gente teve uma experiência, né, Neto? Na verdade, eu tive um encontro com Jesus e Jesus usou tua vida de uma forma espetacular. E até agora, meio de entrevistador, eu queria passar a bola para ti, para que tu contasse um pouco aí do que precedeu essa experiência que eu tive com Jesus. Cara, eu começo até a meio que me emocionar, porque foi realmente algo muito profundo que a gente viveu naquela semana, né? Porque eu tava também nesse culto do Pastor Boca, na quinta-feira foi muito bênção. E naquele domingo, né, eu trabalhava no restaurante Baruque do meu tio, né, um abraço para ele também, o tio João deve estar assistindo, João e a Karine, e a Alice, né, não posso esquecer da Alice. E nós trabalhamos bastante, né, você também chegou a trabalhar algumas vezes com a gente lá, então era sempre muito puxado, o final de semana era muito cansativo. E eu lembro que eu tava para não ir pro culto. Só que dentro de mim, né, eu era recém-convertido, tinha poucos meses também na fé, né, mas dentro de mim algo gritava, você precisa ir para o culto, você tem que ir para aquele culto, né, e aqui eu não quero dizer que Deus precisa da minha vida para nada, mas naquela noite eu fui usado por Deus, né, e eu lembro de eu ter olhado o valor do Uber, e para quem, né, o restaurante fica ali na Mole, né, e a igreja era no Itacorubi, então assim, era temporada, né? Eu lembro que não lembro se era temporada, mas eu lembro que era um domingo, então tinha trânsito, né? Tinha muito trânsito e o Uber tava dando caríssimo, assim, tipo R$50, assim. Eu falei, cara, não tem como. Aí eu lembro que eu falei, não, eu vou para casa. Eu morava na Lagoa, né? Eu morava ali na Lagoa. Eu falei, não, eu vou a pé para casa. Acho que não vai dar para ir no culto. E eu desci a famosa trilha do Pelé ali, né? E quando eu cheguei na Avenida das Rendeiras, eu falei, cara, deixa eu ver de novo quanto é que tava. E aí, tipo, tava assim, 25 pila ainda. Eu falei, cara, mas tá caro, porque, tipo assim, uma corrida ali era, sei lá, 10 pila, né? Era muito mais barato. Eu falei, cara, mas amém, aquilo tava no meu coração. Não, vai pro culto. Aquilo tava gritando, assim, sabe? No meu coração. E eu fui pro culto e chegando lá, eu fiquei próximo, né, de você ali, acabando no lugar que eu fiquei na igreja. Eu sempre ficava do lado esquerdo e naquela noite eu fiquei do lado direito. Né? Naquela noite eu fiquei do lado direito. Tu ficou eu lembro exatamente, eu coluna, tava né?
Não, na verdade eu tava, acho que na ponta de uma das cadeiras, assim, enfileiradas de lado, eu tava meio que na ponta do corredor e tu sentou na ponta do outro corredor, assim, Na então a gente ponta da tava com o curva, corredor tinha um separando a gente. corredor, exato. É. E enquanto a palavra rolava, né, eu confesso, não lembro a palavra, mas assim, eu não conseguia não parar de te olhar. Eu ficava olhando assim, porque algo tinha alguma coisa que me trazia assim, você precisa orar por ele. Só que aquilo também era uma coisa nova para mim, né? Pessoas que têm essa experiência com mais frequência, e depois eu também tive outras experiências, você vai começando a entender o que é o Deus falando contigo, o que é o Espírito Santo ministrando no teu coração. E o que é a nossa carne, né? O que somos nós ali, né? O que é o homem falando mesmo. E aquilo tava ali, mas eu não sabia. Eu falei, meu, como é que eu vou abordar o cara? Eu nunca vi o cara na vida, eu nunca tinha, né, tido essa experiência. E veio o louvor final e, e aí eu não me aguentei. Aí foi quando eu fui tomado ali pelo Espírito Santo. E eu não lembro as palavras, eu acredito que você possa guardar essas palavras com carinho, porque não foram minhas palavras, mas sim foram palavras que eu acredito que veio do céu para a sua vida. Mas eu lembro uma coisa que ficou marcada, que você me disse, né, cara, a sua voz mudou. Né? A sua voz, ela mudou, não era a sua voz falando, né? Era literalmente outra pessoa falando, e realmente era. Então aquilo foi muito especial, porque para mim foi como ser usado por Deus, assim, de uma maneira como eu ainda não havia sido usado, né, para entregar uma palavra, para fazer uma oração para uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, sem saber como aquela pessoa ia reagir, né? Porque né, nunca tinha te visto na igreja, né? E um bastidor interessante, né? Um dia, quem sabe, a Leila conta essa história para nós também aqui no canal, mas é que ela estava orando, né? Ela estava orando, quando ela viu que eu sentei perto de você, ela ficou o culto inteiro intercedendo para que Deus usasse a minha vida e orasse por você. Então isso ela pôde nos contar depois, né? E ali eu entreguei aquilo que estava no meu coração para você. E depois eu lembro de ter saído. E por quê? Porque eu tinha comigo aquilo, né? Cara, eu não quero que essa pessoa fique pensando que fui eu que falei. Eu quero que ela acredite, né? E porque era de fato algo que veio do céu. Então eu não queria ter contato para me apresentar, para que você não fique, como eu posso explicar, né? Para que as pessoas não me vissem como algo divino, né? Como aquilo mesmo que você estava falando sobre divindade. Não foi o Neto, né? O Neto foi simplesmente uma ferramenta que foi usada naquele momento. Eu saí e virei as costas. Mas aquilo foi tão marcante para nós, que depois, né, você conversou com a Leila me mandou um áudio, né, eu lembro desses áudios dela que ela me mandou os áudios que você mandou para ela. Então, assim, foi muito emocionante. E depois a gente estava tomando um café na outra semana, né, a gente já estava conversando. Foi no dia seguinte. No dia seguinte? Foi na Foi no dia segunda-feira? seguinte. Foi que a gente foi no Café Cultura ali. Foi no Café Cultura, cara, e ali a gente iniciou essa amizade, cara, então foi algo muito doido. E agora conta a sua, né? Já que você já me entrevistou, conta a sua experiência aí, como é que foi esse momento pra você. Cara, até emocionante relembrar tudo isso e ouvir tu contando também, porque, enfim, né, a nossa caminhada com Jesus, ela é bem intensa, né? Uma caminhada também de vales e desertos, de, de montanhas também, né? E, enfim, é sempre bom a gente lembrar da obra que ele fez na nossa vida, né? A palavra fala pra gente lembrar dos grandes feitos do Senhor, não só os grandes feitos que estão contidos na Bíblia, mas também do que ele fez na nossa vida, né? Então, isso serve como algo para nos fortalecer, né, cara? E como é bom ouvir isso, lembrar desse momento e lembrar o quão foi realmente especial. Enfim, cara, eu lembro que nesse domingo eu fui pra igreja, fui pegar o culto lá no Bola, e, enfim, eu já tava muito quebrantado do culto de quinta-feira, né? E durante o culto inteiro eu lembro dessa figura chamada Neto me olhando. O culto inteiro o cara ficava me olhando assim. Ela ficava me filmando, né? Tá estranho, Ficava né? me Que filmando. isso? Como? Tá me cuidando, Não, pô? e eu fiquei tipo, cara, que loucura é essa, cara? Será que eu tô com alguma coisa suja na cara? E daí ele olhava pra mim, eu olhava também junto com ele pra ver se ele tava olhando pra outra coisa. E, enfim, daí eu fiquei naquela, né, o culto inteiro, até um pouco incomodado. Esse doido tá me E, olhando, né? Lá é, ele. e daí foi nesse culto aí, cara, que eu declarei com a minha boca que Jesus era o meu Senhor, né? Que eu entreguei minha vida a Ele, né? Que eu confessei Ele com os meus lábios.
E eu lembro que eu tava muito quebrantado no final do culto, realmente, E aí, assim, foi na hora da oração. Agora você falou no ponto, é verdade. isso. Foi quando o pastor, né? O pastor Digão, um abraço também, pastor Digão. Ele deu o apelo ali no púlpito e você estava orando. Eu falei, cara, aí. Agora eu lembrei de um ponto também. Aí que eu falei, poxa, ele não tinha aceitado Jesus ainda. Eu preciso orar por ele. Foi aí onde veio mais forte. Aí eu fui orar por você. Boa. E justamente foi nesse momento aí que eu tava lá quebrantado, entregando minha vida ao Senhor, e que o Neto, ele perguntou pra mim se poderia orar pra mim. Eu falei, claro, pode orar. E eu lembro, não sei se foram exatamente essas palavras, mas o que eu lembro foi que, enfim, você me entregou uma palavra dizendo que minha vida, a partir daquele momento, ia ser outra vida. Que acho que foi isso, né? A partir desse momento, tua vida não vai ser a mesma, não sei o que, eu tô transformando a tua vida. E no momento que eu realmente senti, assim, de que, cara, não é esse moleque que tava falando isso aqui pra mim. Eu senti a própria presença de Jesus ali, o próprio Espírito Santo ali. Foi a maior experiência que eu tive com Deus até hoje, porque eu sabia que era Jesus me abraçando. Cara, Jesus utilizou desse vaso aqui, encheu esse vaso da presença dele e me abraçou e falou que nunca me abandonou, que sempre esteve comigo. Então, uau. cara, aquilo ali pra mim foi muito, muito, muito forte. E, enfim, ele entregou essas palavras de que minha vida não seria mais a mesma, enfim. E realmente, a partir daquele momento, minha vida mudou por completo. Minhas vestes foram trocadas, minha mente foi renovada. Eu fui liberto de diversas prisões que eu vivia antes, diversos grilhões se quebraram a partir daquele dia na minha vida. Meus olhos foram abertos para a verdade do Evangelho. E realmente foi um marco muito importante na minha vida ter vivido aquilo ali e ter tido essa experiência. E realmente daí depois eu queria até enfatizar isso, da atitude que tu teve comigo, o cuidado que tu teve com a minha vida, e quero incentivar todo mundo que está aqui ouvindo esse podcast para se atentar mais para isso também. Porque quantas vezes eu mesmo já fui negligente com isso, e quantas vezes a gente vê pessoas novas se chegando na igreja quebrantadas e a gente não se dá o mínimo de trabalho de não tô nem falando para você ir lá orar para essa pessoa, porque ele foi guiado por Deus naquele momento. Se Deus colocar isso no teu coração, só vai, não tenha receio. Mas se você tá vendo uma pessoa nova, se chegar na igreja que você congrega e não tá indo ali abraçar aquela pessoa, receber ela em amor, cara, a gente tá sendo falho como igreja. Porque para mim foi essencial o acolhimento que o Neto me deu, o acolhimento que outras pessoas me deram, porque eu tava vindo de uma vida totalmente diferente daquilo, para mim era tudo muito novo, eu tava assustado. Tipo, o que tá acontecendo com a minha vida? Meus olhos se abriram para uma nova realidade, mas eu não sei o que é isso. Então, o Neto, nessa conversa que a gente teve lá no Café Cultura, eu lembro de você ter me dado a base da fé, ter me falado por que Jesus morreu na cruz por mim. Enfim, tu começou a me dar o leite, entendeu? E a partir dali você me apresentou numa célula, que foi a célula do João, grande João, muito querido, tá sempre no nosso coração. E a partir dali eu pude ir fluindo no evangelho, sabe? E acho que a gente tem que se atentar mais para isso. Tantas vidas que vêm tão destruídas e precisam desse acolhimento, precisam se sentir especiais, sabe? Porque a palavra fala que do que adianta tu falar que ama com os teus lábios e não amar em atitude. Então, como igreja, a gente tem que praticar isso, praticar o verdadeiro amor, ficar feliz com as pessoas que estão sendo encontradas por Jesus. E para mim foi muito importante ter vivido esse processo todo aí, e tu ter sido essa pessoa usada por Deus, porque tu se tornou um grande amigo na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. E fiquei muito feliz de poder ter sido usado, né, cara? E dessa amizade, depois a gente pode até entrar nisso um pouquinho, mas pra quem não sabe, o Marcos foi o DJ do meu casamento, ele me Não abençoou. é verdade? Ele me abençoou com isso, né? Ele falou, cara, eu perguntei pra ele quanto é que ele me cobrava, ele falou, não te cobro nada, né? Você só aluga os aparelhos que eu vou lá e toco, então é um grande irmão que eu posso levar para minha vida. Vales e desertos, né, que a gente tem muitas vezes na nossa caminhada com Cristo, que é de glória em glória, vitória a vitória, mas também tem os vales e desertos, né, cara? Tem algum desafio que você possa contar ou dividir, ou até mesmo falar um pouco como é que tem sido a sua vida, né, sua caminhada com Cristo? Eu acho que você tem mais ou menos o mesmo tempo que eu de encaminhada, eu agora em abril completo, graças a Deus, 5 anos da melhor decisão da minha vida, que foi aceitar Cristo como meu Senhor e Salvador. Divide um pouquinho também com a gente, por favor. Boa. Cara, assim, vou falar pra vocês que caminhar com Cristo é maravilhoso, mas é desafiador, gente, porque ele pede pra gente negar a nossa natureza, a nossa
carne, para a gente morrer para nós mesmos. Então, é o que muitas vezes os pastores pregam também, falando que não é um mar de rosas. É o caminho certo a ser seguido, mas é um caminho estreito. A porta é estreita e o caminho ele também é bem estreito. A gente não pode se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Então é um caminho que exige da gente muito comprometimento com Deus. E eu tô falando tudo isso porque quando eu me converti, eu posso dizer assim que, cara, eu queimei muito já por Jesus. Queimei. Quando eu me converti, assim, era uma chama que ardia no meu coração de que eu realmente queria evangelizar para todo mundo. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tô num processo, eu acredito, de restauração em Deus, em relação à religiosidade, em relação à distração, porque eu vou até trazer uma passagem aqui. Lucas 10, 38 a 42. Bênção. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que a minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Cara, eu vou falar que, assim, sendo bem sincero aqui, poderia falar que só que é maravilhoso andar com Jesus, mas ele é maravilhoso, a presença dele é maravilhosa, mas a gente também tem que vigiar. A gente também tem que tomar muito cuidado, porque eu permiti que os cuidados deste mundo, o meu trabalho, minha carreira, o meu noivado, né? Eu tô noivo agora, tô para me casar no final do ano. Então, são muitas questões que começam a vir na nossa vida, muitas demandas, muitas preocupações que vão fazendo com que a gente queira controlar muito a nossa vida, né? Ir atrás das coisas e se esquece de que Jesus pede que a gente busque primeiro a presença dele e a sua justiça, e essas outras coisas nos serão acrescentadas. Cara, eu amo Jesus, eu amo viver a presença dele. Já vivi cada coisa, cara, no secreto, sabe? De começar a adorar ele no meu quarto. Eu sou levita, né? Eu amo cantar e tocar um violão adorando ao Senhor. E fazer isso no meu quarto, às vezes pela manhã, né? O sol nascendo, o sol se pondo, é maravilhoso. Nossa, quantas vezes já comecei a orar no meu quarto e a presença de Deus veio sobre a minha vida e eu caí prostrado no chão chorando. Nada se compara com a presença de Jesus. Só que a gente tem que aprender a confiar nele. A gente tem que aprender até nos momentos de dificuldade, nos momentos que a gente acha que nada vai dar certo, de que ele tá com a gente. E é tão desafiador viver isso, porque são justamente nesses momentos que tu acha que as coisas não vão dar certo que tu tem que confiar nele. E é nesses momentos que a gente perde a fé, né? Então, eu tô vivendo um processo de que eu tô aprendendo a confiar mais nele. Eu tenho que me colocar nessa posição de aprender a confiar nele. Porque senão, do que adianta eu ter ele na minha vida? Do que adianta eu chamar ele de Senhor se ele não governa a minha vida? Né? Então, eu tô vivendo esse processo de assim, tentar tirar a mão do controle das coisas da vida, que não cabe a mim ter controle, cabe apenas eu fazer o meu papel, que é, enfim, por exemplo, o meu trabalho. Fazer a minha parte, trabalhar, e o resto ele é quem abre as portas, ele é quem fecha as portas. Em relação ao meu casamento, às vezes a gente tá como Marta, tava muito ansiosa, pensando muito no dia de amanhã, como é que vai ser, como é que não vai ser, mas cara, assim como Jesus que estava ali no barco com os discípulos quando a tempestade começou ali, eles começaram a ficar ansiosos, achando que o navio, que o barco ele ia afundar, mas cara, Jesus estava ali, por mais que ele não estivesse falando, que ele estava dormindo, por mais que ele não estivesse agindo naquele exato momento, porque ele estava dormindo, ele estava no barco. Então a gente tem essa consciência de que Deus está com a gente em todo momento, né? Então acredito que Deus tem me chamado muito para aprender a confiar nele nesse sentido de que as coisas vão dar certo, né? E apenas confiar nele, buscar a presença dele, não deixar com que as frustrações da vida roubem a gente de buscar a presença dele, porque é muito fácil realmente buscar ele quando tá tudo dando certo, para dar glória a Deus, para glorificar ele, para agradecer, mas realmente a gente tem que ser perseverante quando as coisas não estão dando certas e confiar nele que só de ter ele já tá tudo certo. Como o Paulo falou, aprendi a viver com muito e com pouco, né? Já vivi com abundância e já fui preso, né? E
E no final ele fala que tudo posso naquele que me fortalece, né? Tudo posso suportar naquele que me fortalece, né? Amém. E acredito que, assim, o recado que eu posso dar do meu testemunho da minha vida e do que eu tenho vivido nesse momento, até para não ser hipócrita aqui com vocês, é de que vale a pena perseverar em Deus, vale a pena. Não há um caminho melhor do que o caminho de Jesus. Amém, meu irmão, amém. E pra gente finalizar, cara, você, como você falou, você vai casar no final do ano, tá noivo, né? Quer mandar um abraço pra sua noiva, cara? Ela vai assistir também, manda um abraço pra ela aí, Vai sim. manda um recado. Amor, te amo. Tu é um presente de Deus na minha vida. Espero que tu goste desse podcast, assim como todos que estão ouvindo aí. É, glória a Deus, glória a Deus. Mas assim, você um dia vai ter filhos e eu creio que você também, de repente a gente não sabe quando Jesus vai voltar, mas você pode também ter netos. Cara, o que você quer deixar de recado? Como é que o Marquinho quer ser lembrado, cara, pelas gerações futuras? Qual que é o recado que você quer deixar aí do seu coração? Cara, eu vou até trazer aqui uma citação de uma música, né, que eu gosto muito, que o nosso grande amigo Estevão gosta de cantar ela bastante, que fala o seguinte: sem ti não irei, nos deixe ser a geração que busca tua glória mais que a própria vida. Eu quero ser lembrado lá num futuro como alguém que não buscou minha própria glória, mas que buscou a glória de Deus nessa terra e que deixou esse legado, sabe? Eu quero que meus filhos sejam verdadeiros seguidores de Cristo, não apenas crentes. Eu quero que meus netos sejam verdadeiros seguidores de Cristo, luz do mundo, sal nessa terra, pessoas que fazem diferença em prol do Evangelho, assim como esse é o desejo, né, de que eu possa também viver isso, ser luz nesse mundo, enfim, impactar pessoas, impactar essa geração através daquilo que a gente carrega aqui dentro, porque não se trata da gente, mas a gente permitir que Deus use a nossa vida para tocar em outras vidas que todo mundo, sem exceção, precisa conhecer Jesus, precisa ser tocada pelas águas da vida, precisa ser tocada pela fonte de vida que é o Senhor, que é incomparável. Nada nessa terra pode se comparar com aquilo que Deus é em nossas vidas, né, cara? Então, que você, Neto, possamos ser lembrados como portadores da glória de Deus. A geração que busca. A geração A que geração busca. que busca. Glória a Deus. Obrigado mais uma vez pela tua presença, Marcos. Foi uma honra ter você como primeiro convidado desse projeto que a gente está iniciando. E Deus é bom demais. Que o Senhor continue poderosamente abençoando você, a sua família, a família que você vai formar e todos aqueles que estiverem assistindo esse vídeo. Valeu, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Obrigado, viu, pessoal, por assistir esse vídeo aí. Continuem aí na pegada, vendo os vídeos do Neto, que tenho certeza que esse projeto aí vai ser maravilhoso. Glória a Deus. Tamo junto. Você que está assistindo esse vídeo, gostou? Deixa o like, compartilha com seus amigos e siga-nos aqui nas redes sociais. Valeu!